Recebamos então um abraço fraterno da espiritualidade, como diria o nosso Gilmar Escapim, que já se faz presente. Vamos começar nos inspirando. Olhem só, esse é um pequeno vídeo, daqueles bem curtinho, de 14 segundos. A nós começar já a entrar no espírito, na sensibilidade, fazer os nossos corações começar a pensar mais além. A nossa proposta é pensarmos na presença dos espíritos na nossa vida. Eles voltaram sim. Então, para nós já começar a entrar nessa ideia, espiem esse pequeno vídeo que nós encontramos nas redes sociais outrora. Olha que inspirador. Eu fiquei olhando isso aqui hoje à tarde, pensando o que eu poderia colocar em cima dessa imagem, desse pequeno vídeo. E pensei que esse vídeo representa nós na busca da espiritualidade, na busca do espírito. Na nossa inocência, na nossa infantilidade, já estamos olhando para a direção da luz. Na busca de algo que nós ainda não compreendemos perfeitamente bem. Somos nós na busca do Espírito. Vamos repetir mais uma vez? A impressão que eu estou ouvindo um pouco da música, então eu vou voltar um pouquinho para ver se... Não, estamos sem volume aqui, por isso nós não estamos ouvindo. Com música de fundo fica mais bonito. Bem, era para ser só 14 segundos, mas a gente acabou repetindo mais algumas vezes. Como disse, somos nós, na nossa infância espiritual, buscando a luz, buscando o entendimento. Esta vai ser a nossa notícia do dia. Eles voltaram. Eles, os espíritos. Nos basearemos nesse texto. E eles voltaram para contar, do Cleto Brutes. De novo, o nosso jornalzinho Seara Espírita de Santo Ângelo, do Grupo Espírita Seara do Mestre de Santo Ângelo, que tem esse jornal Seara Espírita, desta vez no número 259. Muitos dizem não crer no Espírito, alegando que eles nunca voltaram para contar. Quem de nós já não ouviu em algum momento, em alguma circunstância, as pessoas alegarem isso? Pessoas que não creem ou não querem crer, ou querem fazer crer que não creem. Me perdoe, mas é mais ou menos isso que acontece na maioria dos casos daqueles que dizem não crer. Dizem não crer porque acreditam que não querem crer. Não querem crer na existência do Espírito, na possibilidade deles retornarem. Então alegam, porque eles não voltaram para contar. E é uma questão que se torna interessante, porque nos dá a ideia de que estão fechando os olhos para esta realidade. Há que se considerar que talvez, em alguns casos, se torne real. Não crer mesmo. Mas quero crer que a grande maioria crê, sabe, percebe, mas prefere fechar os olhos e dizer, não, eu não acredito nos espíritos porque eles nunca voltaram para nos contar. E eu fico pensando, puxa vida, eles voltam todos os dias. Eles voltam em tantos lugares.
E às vezes dá aquela vontade de lembrá-los quando sonham. Sonham com alguém. Ainda hoje à tarde alguém me falava do sonho com um filho. E eu pensei, tá aí. É uma visita de um filho que vem trazer notícia para sua mãe. Dizer, ó mãe, eu estou aqui, eu estou contigo, eu me lembro de ti. Então eles vêm das mais variadas maneiras. Mas infelizmente parece que nós preferimos manter a nossa visão espiritual obliterada, ofuscada, para não assumir o compromisso que teríamos que assumir, porque é extremamente diferente. O mundo é muito diferente quando nós o percebemos como seres espirituais. O mundo se torna muito simples e insignificante quando não sabemos perceber a nossa realidade espiritual. Mas muitos irmãos nossos preferem dizer que não acreditam porque eles não voltaram para crer, não voltaram para dizer, para nos contar, ou para lhes contar, no caso. Minha doutrina espírita nos faz lembrar todo instante da presença dos Espíritos. Ela é o resultado do conhecimento dos Espíritos. É o resultado de percebermos os Espíritos, de eles virem comunicarem-se conosco. Não é por outra razão. Ninguém achou agora, vou inventar uma doutrina. Aliás, muita gente fez isso, pensando no Espírito, e criou doutrinas. Mas no caso da doutrina espírita, não foi um humano que a inventou, de nenhuma ordem. E não foi um espírito que inventou também. Foram os espíritos. E nesse os espíritos, amplie-se ao geral a visão da espiritualidade. Eles vieram trazer a notícia. Eles vieram contar da sua existência, mostrar a sua sobrevivência, mostrar a sua presença e influência na nossa vida. Em todos os tempos encontramos registros de espíritos. Em todos os tempos, nas culturas mais antigas, que nós vamos estudar, inclusive a partir da arqueologia, de todas as formas de estudo, nós vamos perceber a presença do pensamento espiritual, ou ligado à espiritualidade, nas histórias mais antigas que nós possamos imaginar, nas culturas mais antigas. Os registros mostram a presença do Espírito. O nosso Edson citava ainda ontem, no caso aquele em que, numa busca arqueológica, percebeu-se a presença de uma postura que revelava a crença em algo a mais, além da sua própria realidade. Se nós buscarmos, não precisamos começar a abrir o contexto histórico, mesmo porque não saberíamos fazer da forma mais correta. Está lá na história da China antiga, está lá na história dos hebreus, está lá na história dos egípcios, está lá na história de Roma. E se nós trouxermos para um pouco mais moderno, também encontramos, e olha que eu não cheguei ainda na história do Espiritismo. Lá está a presença dos Espíritos. Na história dos hebreus, inclusive, que é a fonte originária da nossa crença religiosa como cristãos. Estão lá os Espíritos interagindo, interferindo, auxiliando e imiscuindo-se, sim, no nosso dia a dia. Na nossa vida, nos nossos hábitos, os Espíritos interagindo da mais variada forma com as características que lhes são próprias desse Espírito que vem interagir conosco. E que muito está ligada às nossas características. Conforme nós somos, eles se aproximam, porque se afinizam. Aquilo que nós cultivamos em nossos corações atrai espíritos daquela característica.
daqueles gostos, daquelas preferências. Então, elas podem ser da forma mais elevada quando estamos em prece, fervorosa e sincera, quanto naqueles outros momentos em que permitimos a nossa vibração mais rasteira, que ainda conseguimos alimentar. Sim, existem irmãos próprios interagindo nesses momentos. Não é culpa deles, não é culpa nossa, é culpa do todo, das características das coisas que nós cultuamos em nosso espírito, interferindo em nossas decisões, em nossos hábitos, em nossos momentos, estão sempre se interferindo, para o bem ou para o mal, e nos auxiliando naquilo que nós queremos fazer. Eles auxiliam, sim. Se é um gesto bom, se é uma caridade, se é um amor, espíritos dessa qualificação se fazem presente e estimulam. Mas se nós queremos hábitos, queremos interesses dos mais rasteiros, existem espíritos que vêm nos auxiliar nesses momentos e fazem a sua parte. Mas calma, como nós lembrávamos ainda ontem no nosso estudo, para cada obsessor que nós imaginamos junto conosco, que venham, às vezes não é só um, às vezes são mais de um, a nos importunar, a interferir, a interagir, a nos auxiliar, no que quer que seja, existe 10, 15, 20 bons que também vêm. A assistência do bem sempre se faz. Nós é que precisamos aprender a fazer a nossa preferência. Imiscuindo-se. Quando eu usei esse termo, Elizabeth disse: não, é feio demais, não põe. Mas ele caracteriza, sim, uma leva de irmãos nossos que estão no nosso entorno e que, se nós dermos permissividade, eles vêm e misturam-se aos nossos hábitos, aos nossos pensamentos, às nossas escolhas. Imiscuem-se, sim. É uma palavra amarga, mas ela caracteriza uma qualificação de sentimento que eles vêm nos trazer. Isso quer dizer que devemos estar mais atentos ao que nós alimentamos dentro da nossa alma, o que nós transferimos para as outras pessoas, porque tudo isso recebe o auxílio, a interação desses espíritos que convivem conosco. Jesus falou com espíritos. Está presente em toda a sua história a presença de espíritos falando com ele. Desde antes dele nascer para esse mundo, ele foi anunciado por anjos, que não são mais do que espíritos, guias, mentores, amigos, que vinham trazer a Maria, a José, a informação de que estava presente um espírito de escola e que eles precisavam da guarida, que aceitassem as dificuldades, porque toda dificuldade aceita com devotamento e com respeito, com amor, ela centuplica-se em bênçãos. Então, citando um outro momento, esse do Horto das Oliveiras, lá estava a presença de espírito, Moisés e Elias, se não me engano. Junto a ele, transfigurado, e esses espíritos materializados a travar uma conversa com Jesus, espíritos que vieram sim trazer a sua notícia, trazer a sua palavra, mostrar que estavam junto naquela tarefa tão grandiosa que era a de Jesus, e que ele não estava sozinho. Então, ali está registrada na história a presença de espírito de alguém que já havia desencarnado. Os profetas, todos eles, trazem histórias as mais interessantes a respeito de espíritos. Lembra a história do rei Saul, que ao consultar uma pitonisa, de repente a pitonisa entra em estado de transe, e nesse estado diferenciado de alma, ela percebe quem está ali disfarçado e assusta-se e foge, porque ele mesmo havia proibido a invocação de mortos. E ele então a tranquiliza: não,
estamos em segredo, ninguém vai ficar sabendo o que acontece aqui. Dize-me o que acontece. E ela disse que ele sofreria aquela derrota. Enfim, vocês conhecem melhor a história do que eu. De um outro rei que já estava no mundo espiritual. Veio, falou pela pitonisa e deu a ele todas as dicas. E se ele não seguiu, a questão passou a ser dele, do rei Saul. É um espírito de alguém que já havia desencarnado e que veio sim contar. Os cristãos primitivos, todos eles, o próprio fenômeno de Pentecostes, assim se diz, não é? Que eles de repente começaram a falar todas as línguas e começaram um processo de revelação e de anunciação da Boa Nova. Eram espíritos que estavam com eles e que a partir daquele momento os acompanharam em toda a trajetória. O próprio Cristo esteve, depois de desencarnado, presente a eles, logo depois, inclusive, do seu desencarne, como a da Maria de Magdala, e com outros. É alguém que já havia desencarnado e que veio trazer a sua notícia. Os cristãos primitivos, citando o exemplo de Paulo, que recebe a presença de Jesus naquela estrada, bendita estrada de Damasco, que o acordou para a vida, e que ele teve um contato com alguém que já estava desencarnado e que veio da espiritualidade. A descrição é maravilhosa, porque ele viu uma luz que vinha do céu, e Jesus se apresentou para ele, e ele não conseguia nem sequer encarar. No momento que tentou, cegou-se. Era espírito que vinha falar, que vinha contar. Mas, no final do século XIX, uma espécie de invasão organizada. E aí então torna-se diferente. É um período histórico como nunca outro pode se comparar a este, em que os espíritos praticamente invadiram a Terra, manifestando-se em todos os quadrantes, em todos os ambientes, em todos os lugares, para todas as classes, para todas as raças, mostrando-nos a presença. Reclamávamos, talvez, que eles não vieram para nos contar, então eles vieram e mostraram. E hoje nós perguntamos por que eles não são mais contundentes na sua manifestação. Por que eles não vêm, não se mostram, que todo mundo ficaria sabendo? Mas, sim, eles vieram e fizeram exatamente o que nós queríamos, que era mostrar em si, de todas as formas. O fenômeno mais conhecido até hoje é o fenômeno das mesas girantes. Mesas que se elevavam no ar, subiam até o teto sem contato com ninguém, com nada, como se estivessem voando soltas no ar, e de repente desciam mansamente até tocar de novo o chão, da forma mais calma e tranquila que se possa imaginar. Em alguns outros momentos que se despedaçavam no chão, de uma forma assustadora, para mostrar que não era a vontade dos que estavam ali que guiava a mesa, das pessoas, vamos dizer assim, que ali estavam. Elas mostraram inteligência própria, as mesas mostraram inteligência própria, e movimento próprio, e vontade própria. O que é isso? O que é que movimenta essas mesas? Da onde vem esse princípio inteligente que dá às mesas a possibilidade de responderem perguntas inteligentes e com inteligências? Mas essa invasão foi inteiramente organizada. Não foi uma brincadeira da espiritualidade. Não foi uma, como dizia-se na época, uma coqueluche da sociedade parisiense. Não. Eles vieram sabendo o que estavam fazendo. E vieram trazer uma notícia muito clara e muito precisa, da forma mais contundente para nos chamar a atenção. Nós estamos aqui, nós estamos com vocês. Basta você fechar os olhos para o mundo e abri-los para a espiritualidade, e nós veremos nossa voz a nós,
estamos presentes. Coube ao professor Hipólito Leon Denisard Rivail. Eu peço perdão pela expressão, eu não sei como é que se pronuncia isso aqui. Mas como eu não sei nem o português suficientemente, não vou tentar arriscar a expressão em francês. Embora os franceses falam da forma francesa todos os outros nomes. Nós vamos dizer então da nossa maneira. O professor Hipólito Leon Denisard Rivail, coube a ele a tarefa de observar esses fenômenos que aconteciam de forma organizada, mas aconteciam em todos os lugares, em todos os ambientes, inclusive nos salões de alegria do povo parisiense. E as pessoas participavam e perguntavam e brincavam. Mas Allan Kardec, ou melhor dizendo, o professor Rivail, não gostou da brincadeira e viu que por trás daquilo, pois que segundo o seu entendimento, uma mesa não tem músculo para mover-se, não tem nervos para sentir nada, menos ainda inteligência para responder. O que é que está por trás disso tudo? Essa foi a pergunta que ele fez. E então ele foi observar, organizar e estudar o que essas inteligências estavam respondendo. E essas próprias inteligências anunciaram que eram espíritos de pessoas que já haviam partido para a espiritualidade, que eram almas nossas, que sobreviveram e que tinham sim a possibilidade de virem comunicar-se. E ele recebeu de todos os quadrantes do mundo e comunicações, correspondência a respeito desses fenômenos, e ele organizou, estudou e formou um corpo de doutrina, utilizando-se da lógica e do bom senso, sendo classificado logo adiante na oportunidade do enterro do seu corpo, vamos ser claros, do enterro do corpo que ele havia abandonado recentemente, no discurso de enterro lá dos seus apóstolos, seus seguidores, classificou-o como bom senso vivo, porque a tudo pesava no seu espírito de cientista, a tudo pesava no bom senso, no raciocínio, na lógica, para não chegar a conclusões apressadas e pudesse dar a verdade só quando ela se devidamente comprovada. Então era o bom senso, através de uma lógica fria, séria, os princípios básicos da universalidade do ensino dos espíritos. Usando esse critério, o critério da universalidade dos ensinos dos espíritos, enfaixando em um conjunto de obras conhecidas como as obras básicas da doutrina espírita, o Pentateuco kardeciano, um corpo de doutrina, que nós vamos classificar como a doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos. Olhem o que encontramos como confirmação lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução ainda, no item 7 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos diz que uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos, uma só. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Só assim ele se confirma. Porque as comunicações que chegavam até ele eram de todos os jardins, de todas as qualificações, de todas as possibilidades de comunicação de espíritos. Ele não se negou a receber nenhuma, mas ao olhar, ao estudar, ele percebia: isso aqui não vai contribuir em nada, porque é brincalhona, é sem sentido. Mas quando ele observava que existia um conteúdo inteligente, ele classificava pelo bom senso, pela lógica. Mas quando essa
comunicação, esse pensamento era universal em todos os quadrantes, por vários médiuns de origem espiritual de vários espíritos, aí sim ele passava a observar com mais seriedade aqueles ensinos. Então só o critério da universalidade confirmaria. De revelações espontâneas. Porque infelizmente nós vamos lá provocar. O que é isso aqui? E como é que é isso? Não. Essas revelações que chegam até nós da forma mais espontânea possível. Aquelas que nós não provocamos, que vieram naturalmente. E mais importante, por vários médiuns que não se conhecem, dando o mesmo sentido a uma teoria. Aí sim, podemos começar a pensar com seriedade. No livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o livro que nós conhecemos como livro O Céu e o Inferno. Mas o nome completo é esse: O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que pode ser até uma espécie de subtítulo do livro O Céu e o Inferno. Este nos traz relatos de espíritos que contam a continuidade da vida, dos próprios espíritos contando da continuidade da vida, da sua situação na espiritualidade, das condições e das consequências das coisas que fazia, como é que eles chegaram lá a partir do que faziam aqui, mostrando-nos a lei de causa e efeito na sua prática, nas suas consequências naturais. Os próprios espíritos mostrando a sobrevivência, comprovando a sua sobrevivência e mais, a possibilidade de virem comunicarem-se conosco. Os felizes ensinando como mereceram essa condição. Eles não chegaram felizes na espiritualidade por causa da misericórdia divina e porque Deus foi bom com eles. Eles chegaram lá e foram felizes, observando que isso era consequência natural do que haviam aprendido e feito aqui. A misericórdia divina não é para os felizes, é para todos nós, mesmo os infelizes. Então, eles chegaram na espiritualidade e nas suas boas condições, foram contar-nos por que eles estão lá tão bem, como era aqui a sua vida, como era a sua prática, as suas escolhas, as suas crenças. Os infelizes contando a origem das suas aflições. Isso aqui é importante também, porque nesses também nós temos muito que aprender. Porque hábitos que eles contam tiveram consequências infelizes, às vezes, alguns desses, nós ainda cultivamos. Então é um alerta para nós observarmos um pouco mais criteriosamente, mais responsável, o que é que nós estamos fazendo de nós mesmos. Dizem-nos os sábios que nós não devemos viver pensando na morte, nós temos que viver a vida, e eles estão certos. Mas nós não podemos esquecer o depois, o eterno, o definitivo. Como é que nós não vamos pensar no nosso futuro, se nós estaremos lá? Então os felizes contando o que os fez feliz, e os infelizes mostrando as consequências das suas atitudes, das suas escolhas, do que fizeram quando estiveram aqui. E que nós podemos começar a olhar o que nós estamos fazendo naquele sentido da felicidade e o que nós estamos fazendo e que ainda vai nos gerar infelicidade. Isso é importante de se observar também. Na literatura espírita, as complementares, a literatura complementar, como assim se diz, porque tem a literatura básica, que é o Pentateuco kardeciano, que aquela ali é o ângulo, a pedra angular de todo o edifício. Mas as obras complementares, que nós poderíamos citá-las tantas, e tão boas, tão úteis e tão válidas, podemos classificá-las como complementares. Poderíamos começar naqueles históricos como Gabriel Delany, como Leon Denis, William Crookes, Didier e tantos outros do período ainda do lançamento dessa nova filosofia. Como poderíamos trazer para a modernidade, para o nosso Chico, quantos livros
importantíssimos do Chico, do Divaldo, de Joana de Ângeles, é leitura complementar, e que vem complementando, porque a doutrina não está pronta ainda, não está completa, não está definitiva, ela evolui conforme nós vamos evoluindo. A verdade não é absoluta nunca, ela se torna viva e atuante e evolutiva em todos os momentos. Então não há uma doutrina completa ainda, porque nós não temos condições de compreender tudo na extensão da verdade, mas completa. Analisando, estudando, meditando esses ensinos, compreendemos que é a misericórdia divina mostrando-nos os caminhos. É a misericórdia divina que está nos dando, pelas suas mais variados caminhos, a oportunidade de nós nos compreendermos, de nós compreender a nossa realidade espiritual, a nossa evolução, o nosso caminho. Sim, enfim, podemos dizer sim, eles voltaram e contaram, voltam e contam, voltarão quantas vezes forem necessárias, até que nós abramos os nossos olhos e não precisemos mais perguntar, duvidar, questionar. Eles estão aí e podem ser vistos sim. Mas quando eu digo podem ser vistos sim, as pessoas abrem os olhos e tentam enxergar. Mas se possível for que sejamos videntes ou que eles se materializem na nossa frente, ainda será uma lição incompleta, minúscula diante do que significa a espiritualidade como um todo. Então não basta enxergar os espíritos, menos ainda com os olhos humanos. Sim, eles voltaram. Essa é a notícia que nós queremos fechar o ano de 2025 para entrarmos em 2026 com essa notícia. Sim, eles voltaram e contaram. Não como muitos imaginavam, alimentando exclusivismos, curiosidades ou interesses. Porque, infelizmente, a grande parcela daqueles que dizem que não acreditam porque eles não vieram e não contaram, querem que ele se manifeste do seu jeito, no seu momento e com as suas conclusões. Ou seja, eles querem submeter a espiritualidade ao seu impulso. Querem que Deus se manifeste na frente deles e prove para eles que Deus existe. Esse é o espírito daqueles que duvidam. Mas sim, eles vieram e contaram, mas não como nós queríamos. Do seu jeito, do jeito deles. No momento que eles acharam próprio para isso. Está lá um exemplo típico desse espírito, em Lucas, quando ele nos conta a palavra do rico e do pobre, do Lázaro, o pobre, que aceitava migalhas na porta de um castelo, de uma mansão, que disputava com os cachorros que caíam no chão para tentar alimentar-se. E o homem rico jogava para ele, como se joga aos cachorros, o que lhe sobrava. Mas vem os dois desencarnarem e irem para a espiritualidade. E olha a surpresa. Aquele que era classificado como Lázaro, o pobre, estava lá com Isaías, com o profeta, que agora não tenho certeza de dizer o nome, com Moisés. Bom, enquanto que o nosso irmão rico de riqueza humana, de ouro, de poder, estava no sofrer mais sofrido que se possa imaginar. E pediu socorro a Lázaro, ao seu amigo, ao seu mentor, que jogasse a ele um pouco d'água para descedentar-se. E eles diziam, não, o abismo que há entre nós nos impossibilita
E ele então diz que vá, que mande alguém aos seus irmãos, aos seus filhos, aos seus parentes, e os alertem do que eles estão fazendo, porque fazem o que eu fazia. E olha o que diz o mentor de Lázaro, o pobre. Aqui está. Se não ouvem nem a Moisés e nem aos profetas, mesmo que alguém se levante de entre os mortos, não serão persuadidos e não adiantariam. Porque esse é o espírito do humano, daquele que não quer crer. Pode estar ali, manifestar-se, materializar-se diante dele, e ele vai dizer: não, eu estou vendo, mas eu não quero acreditar, eu não acredito, não é verdade, porque isso é impossível. E pouco. Assim são esses. Pois tinham todos os profetas ao alcance dos próprios olhos, tinham as manifestações de toda ordem, e nem assim não acreditavam. Adiantaria alguém materializar-se e dizer a eles: ó, Lázaro está muito bem, enquanto que o rico, teu irmão, teu parente, sofre as amarguras da descrença, do desânimo? Não adiantaria. Mas, vamos adiante. Tudo o que Jesus ensinou sobre o amor ao próximo, o perdão, a fraternidade, a humildade, seriam contraditórios se a vida terminasse no fim. Todo o Evangelho perderia muito do seu significado, maior parte do seu significado, caso não houvesse a sobrevivência do Espírito, caso não houvesse aquilo que ele chamava de o reino de Deus, o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Podemos dizer que é um estado espiritual, mas podemos dizer que é a espiritualidade. Sim. Então, os ensinos de Jesus se tornariam, na sua grande maioria, incompreensível se a vida terminasse no túmulo, se a morte fosse o fim. Mas não é. Mais um videozinho. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Esta fala é muito interessante porque ela nos noticia o espírito, a sobrevivência, a reencarnação. Nas palavras do Mestre Jesus. Sim, eles vieram. Sim, eles vieram e contaram como é a espiritualidade. A única coisa que falta é nós abrir os olhos e ver. Nos unamos em prece. Prece de radiação. Mentalizemos a presença amiga do querido Mestre Jesus junto a nós, iluminando esse nosso ambiente de muita paz e de muita luz. Que os nossos corações saibam servir-se dessas bênçãos, dessa luz. E que nós possamos levar aos nossos lares, aos nossos vizinhos, indistintamente, a mesma luz, a mesma bênção, a todos que nos aguardam, encarnados e desencarnados. Possamos levar às casas de assistência, aos hospitais, ao presídio, àqueles irmãos nossos que transitam pelas ruas, pelas praças, desorientados e sem esperança, a
ali esteja, a voz amiga dos nossos corações, inspirando paz, confiança, esperança. Que Deus, no seu amor infinito, atenda as nossas preces, ilumine os nossos corações e todos aqueles que nos acompanham. Que assim seja, graças a Deus.